Olá, estamos começando mais um Ciência Pode. Aqui é o podcast do Portal Ciência, que tem o objetivo de tornar acessível o conhecimento científico a todas as pessoas. Eu sou Marina Holanda e hoje a gente vai conversar com Verlaine Alencar, que é fisioterapeuta obstétrica, e nesse episódio vamos falar sobre saúde da mulher. Seja muito bem-vinda. Oi, Marina, bom dia. Muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite de estar aqui. Gente, a gente estava aqui nos bastidores, a gente estava conversando, já rolou tanto papo, que a gente comentou, já dava para ser o podcast. Você é uma menina muito agradável, uma mulher, né? Muito agradável. E para mim é uma satisfação estar aqui no Ciência Pode. Ai, que bom. Esse é um espaço onde a gente tenta trazer para os nossos espectadores, ouvintes, tantas coisas que a ciência pode impactar, influenciar e transformar as nossas vidas, né? E você, além de fisioterapeuta obstétrica, é uma cientista pesquisadora, né? Mãe. Sim. Então, é muito importante a gente trazer o valor da mulher na ciência, da mulher mãe na ciência, né? Agora, em fevereiro, a gente teve uma data marcante, que foi o Dia Internacional das Mulheres, Meninas e Mulheres da Ciência, né? E você esteve como semifinalista do concurso Mulheres da Ciência 2025, né? 25 mulheres. Isso. E conta pra gente um pouco, assim, de como é ser uma mulher na ciência, dando esse destaque que você recebeu da sua pesquisa. Sim. Foi uma grata surpresa, na verdade, assim, porque a gente vai trabalhando, né, com tanto afinco ali, com o objetivo de fato, né, porque esse projeto, ele veio com o objetivo de mudar a vida das mulheres, das pessoas, né, em ajudar essas mulheres, essa dinâmica ser diferente. E quando a gente recebe o reconhecimento, nossa... É algo assim, eu fiquei uns dias ainda, meu Deus, eu não estou acreditando, né? Que a gente está ali entre os 40 projetos da América Latina, né? Da 3M. A 3M é um grupo muito grande, gente, são mais de 100 mil patentes, né? Mundial, ela existe no mundo todo. Então, isso me deu, sabe, assim, eu já sempre trabalhei com muito ânimo, né, nesse projeto, mas me deu um novo ânimo ainda, me fez me enxergar e enxergar esse projeto de uma forma ainda mais grandiosa, sabe? Então, eu me sinto muito feliz em estar, assim, em ter esse reconhecimento e estar entre esses 40, sabe? Essas 40 mulheres. Gente, a Verlaine Alencar, ela é bacharel em fisioterapia, pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia, mestranda em ciências médicas com formação internacional em terapia manual na uroginecologia e obstetrícia, cinesioterapia pélvica e reabilitação de diástase abdominal por vácuo-sucção. E ao longo desses 15 anos de carreira, a Verlaine tem se dedicado, nessa última década, né, exclusivamente à saúde da mulher. Como deve ser uma mulher cientista, mãe. Conta um pouquinho, assim, de como é que você chega nesse lugar. Gente, tem que ter muita resiliência, muita persistência e tem que ter um objetivo muito claro, tá? Eu gosto muito de brincar até com os meus filhos mesmo. Ela tem 5 anos, a Celina. O Felipe tem 9. Ele é super cientista já também, todo nerd. E aí eles ficam constrangidos, né? Natural. E aí ela fica, mamãe, eu tô com vergonha. E aí lá em casa a gente tem uma frase: vergonha e orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Então você tem que ter, né, a coragem para fazer, sabe? E tem que ter a humildade para poder ter o acesso, né? E muito equilíbrio emocional também diante das negativas, né? Porque você vai encarar, não, você vai ter. Então, não trazer esse não como algo definitivo, mas buscar, assim, o que é que eu vou fazer diferente para receber o sim, né? Então, assim, eu sempre gosto muito de ter isso como uma máxima mesmo, sabe? No meu pensamento. Para poder não retroceder e sim avançar, né? Avançar sempre e entender que o meu trabalho aliado ao trabalho ali daquelas pessoas, no fim vai colher um resultado, sabe? Sim.
E a gente estava falando um pouquinho antes do nosso podcast iniciar sobre as multitarefas e sobre essa trajetória, né? Que a mulher que é pesquisadora, que é mãe, que é empreendedora, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, como diz, né? E aí, como é que se sustenta, né? Tudo isso, esses vários pratinhos aí. Na verdade, assim, eu não acredito que exista um equilíbrio, sabe? Eu acredito, assim, que tem bases que você não pode deixar. Pensando num jogo de equilibrista mesmo, você tem que fazer escolhas. Então, escolha qual será a sua base. Então, são aqueles pratos principais que você não pode deixar cair ou quebrar. Aí vai dos valores de cada pessoa. Os meus pratos principais são o quê? Minha família, né? Minha profissão. Então, Deus, né? Então, assim, são os meus 3 principais pratos ali. Então, pode acontecer todo o resto com o que tá na ponta. Mas, para essa base, eu vou ter que estar ali sempre girando, sabe? E aí, eu vou escolher o foco. O que é que eu vou girar mais ali na pontinha agora? Então, eu vou depositar um pouco de energia ali e ele vai ficar girando. Você vai adquirindo sabedoria e tendo ideia de quanto de energia você tem que depositar. Então, você deposita um pouquinho ali, beleza, vai se sustentar aqui um pouquinho. Então, eu vou dar uma atenção especial a esse outro, porque senão ele vai cair. Sim. Então, é esse jogo, sabe? Não vai ter nenhum momento que todos eles vão ficar 100%. Sim. Isso é uma ilusão. E essa ilusão desgasta muito a gente, assim, pensando como mulher, né? Já que você tem falado e trouxe essa abordagem. Então, não tem essa perfeição, gente. Tá? Não existe como ser perfeito. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Mas, de toda maneira, é muito importante ocupar esses espaços, Sim. né? E saber o momento de cada investida, né? Isso. Pensando um pouco no início da sua carreira de fisioterapeuta, como foi que você identificou que o seu foco seria na saúde da mulher? Inicialmente, quando eu me formei, eu sempre amei ser fisioterapeuta, porque você vê a mudança, né, na vida das pessoas e você ajuda as pessoas a não desistir, né? É o primeiro passo. Então, eu sempre amei muito ser. Eu passei 5 a 7 anos, mais ou menos. Quando eu saí da universidade, eu já sabia que eu queria trabalhar com clínica. Então, eu abri uma clínica na época, mas eu não sabia qual especialidade, né? E aí, eu saí passeando. E isso me deu uma bagagem, né, de saber diversas coisas, né? Porque eu saí me especializando em diversas áreas para poder descobrir. Até que surgiu a oportunidade de um mestrado, na época, só que o orientador da época era dessa área pélvica, de saúde da mulher, que era a única área que eu não tinha conhecimento, assim, mais aprofundado, eu não tinha nenhuma formação. E aí eu queria o mestrado na época, né? Porque eu já tinha clínica, já tinha uma certa estabilidade, e aí a gente sempre vai querendo evoluir. Então, eu queria fazer o mestrado. E aí eu cheguei para ele, eu digo, olha, professor, só tem um problema. Eu não tenho nenhum conhecimento nessa área. Aí ele olhou para mim, ele muito experiente, posso até citar o nome, é o Dr. Sérgio Regadas. Ele olhou para mim e disse assim, olha, Verlaine, se vire, você já fez coisa mais difícil. Eu tenho certeza que você consegue. Então, essas palavras, assim, penetraram de uma forma que eu disse, ok. E aí eu fui buscar colegas que já eram da área e passei a conhecer e simplesmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu fiquei completamente apaixonada pela área, né? Fiz a pós-graduação e passei a trabalhar só com mulheres. Aí foi que eu descobri qual seria a minha verdadeira vocação dentro da fisioterapia. E aí você decidiu se especializar em uroginecologia e obstetrícia nesse processo, né? E aí tem essa palavra diferente, né? A gente trabalha aqui com a acessibilização do conhecimento. Fala um pouquinho pra gente o que significa cinesioterapia pélvica. O que é, o que integra, em qual tratamento, qual é o impacto na qualidade de vida das pacientes?
A cinesioterapia é essa dinâmica manual mesmo, são esses movimentos, né, que podem ser feitos, executados, de técnicas mesmo, ali junto à pelve, de reabilitação, entendeu? Então, a cinesioterapia, ela pode ser global, né, mas especificamente, como eu sou fisioterapeuta pélvica, a minha especialidade é trabalhar a cinesioterapia na pelve. Por isso, essa subespecialidade. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Em quais casos a cinesioterapia é mais indicada? Qual é a demanda? A gente sempre vai trabalhar, né, com cinesioterapia, com terapia manual, com palpação. Então, assim, é um dos porquês e foi um dos insights para conceber esse projeto. Né? Essa questão da necessidade do treino dessa habilidade da mão do profissional. Né? Hoje podem existir diversas tecnologias, né, equipamentos, aparelhos, mas não tem como você substituir uma anamnese, entende? Quando você chega num médico, não existe nada que possa substituir ali aquela anamnese inicial, né, que é onde ele vai coletar os dados para poder realizar o diagnóstico. Então, o fisioterapeuta, além de toda a história clínica, ele também faz o exame físico. E aí, nesse exame físico, a gente precisa ter esse tato, né, muito apurado, para poder sentir. As nossas mãos são os nossos olhos, né, para poder sentir ali com as mãos o que é que está acontecendo, né, fisiologicamente falando, anatomicamente falando, com aquela mulher e poder tratar. Então, eu tive muita dificuldade, como eu te falei, eu não era a única área que eu não tinha profundo conhecimento, assim, não tinha algum conhecimento, não profundo, mas não tinha algum conhecimento mais especializado. E aí eu procurei uma colega na época e eu passei 1 ano no ambulatório do HGF, atendendo lá voluntariamente para poder aprender a fazer um exame físico numa mulher. De uma maneira que não deixasse ela constrangida e de uma maneira que realmente eu soubesse o que eu estava fazendo. Eu tive muita dificuldade. Ficava constrangida, ela me ensinava e ela me ensinava de novo. E eu dizia, eu não estou aprendendo, né? Eu ficava naquela, né, assim, eu não queria... Eu amava, né? Tipo assim, a área que eu amo, mas não tá bom. No meu íntimo eu dizia assim, não tá bom. Né? E quando eu lembrei dessa dificuldade que eu tive, eu disse, olha, poderia existir uma ferramenta de ensino que não necessariamente a gente precisasse de uma modelo viva, né? Que o aluno, ele pudesse treinar essa habilidade quantas vezes fosse necessária, sem ter que submeter a paciente àquele constrangimento, porque o que mais me deixava desconfortável não era o fato de eu não saber, mas era o fato de eu perceber que aquilo de alguma forma estava, entre aspas, tá, ferindo a paciente, porque ela tinha o entendimento que eu estava ali, eu estava aprendendo e que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E ok, né? É ciência, a gente tem que aprender, mas será que tem que ser necessariamente assim? Será que não... Assim, foi o meu questionamento, né? Não tem que ser, né? Hoje, com a tecnologia que temos, a gente não tem que estar submetendo a paciente a isso, sabe? Então, foi isso quando eu cheguei aqui com essa ideia, né? Vamos fazer um manequim que simule a pressão e a contração do assoalho pélvico feminino, que o estudante possa treinar sem constrangimento nenhum, nem para a paciente, nem para ele, quantas vezes ele precisar, para quando ele estiver de frente para essa paciente, ele saber exatamente o que ele está fazendo e ela se sentir segura. E ele se sentir, de fato, exercendo ali o papel que ele tem que fazer, né? De fato, o profissional que ele tem que ser. A gente foi muito feliz, sabe, assim, de chegar aqui na Unifol e encontrar esse acolhimento da ideia, né, da ideação. E estamos aí, né, o simulador é fato,
né? E a gente já vai para uma segunda etapa agora de ter essa possibilidade de colocar a realidade virtual integrada, sabe? Não somente a mão treinar, mas treinar agora também todo o visual, né, desse aluno. Ele vai ver diferenças anatômicas mesmo, diferentes vulvas. A gente vai escanear vulvas reais, né, para trazer para o modelo virtual. Então, o aluno vai ter a possibilidade de saber o que é uma vulva trófica, hipertrófica, se tem ou não alguma lesão, identificar uma vulva senil, o que é que faz, né? Porque você se deparar isso só lá, na prática clínica, sabe, assim, eu me lembro muito, gente, foi um ano, para eu poder dizer assim, nossa, agora uma paciente pode vir que eu tenho capacidade para executar esse exame que se chama avaliação funcional do assoalho pélvico feminino. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. A diversidade dos corpos, das situações, né? E ter um zelo, ter esse cuidado, né? Porque imagina só como essa região já não é historicamente violentada, né? A gente tem muitos históricos de práticas invasivas, né, ao corpo da mulher, né? O quanto não custa ao corpo feminino o avanço da ciência, não é? Então, se a gente tem um corpo que é violado para que a ciência avance, para que a gente consiga avançar nos descobrimentos ali do que funciona, do que não funciona, eu considero o seu projeto uma política de cuidado, né? De preservação desse corpo mesmo, porque você vai poder explorar sem agredir, sem ferir, né? Então, acho que tem um lugar sensível que passa também pela experiência de ser mulher, né? Eu acho que existe uma empatia desse corpo. E eu acho que vale ressaltar que a ciência, quando ela é feita por mulheres, essa empatia é possível, porque imagina se você é um homem, você não sabe como funciona esse corpo, você tem uma ideia, mas tem coisas ali, tem um constrangimento ali que talvez possa ser naturalizado por você não viver isso, né? Sim. E em quanto tempo isso não se perpetuou, e ainda se perpetua, em quem ainda tem uma certa visão mais, né, centrada, né, nessa... Enfim, eu acho que o Nazi de Pressos, né? Isso. É um projeto inovador numa perspectiva de humanização também da ciência, da obstetrícia, da área da fisioterapia que você atua. E aí também registro os meus parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. E que felicidade que está avançando, né? Obrigada. Vocês já estão tendo mais recursos para explorar. Sim. Né? Tudo isso em parceria com Lapanda aqui, né? Foi o primeiro passo, né? Vamos lá, para quem tem suas ideias inovadoras e quer ser uma cientista. Os primeiros passos, eu busquei um ambiente que fosse propício ao desenvolvimento, né? Então, primeiro eu pesquisei se já existia algo, né, nesse sentido no mundo mesmo. E eu vi que não tinha. E aí depois eu digo, não é possível que não tenha. E fiquei nessa base de dados de pesquisa mesmo. E uma vez sabendo disso, eu vim buscar um local que pudesse abraçar, né? Acolher essa ideia e que tivesse condição de desenvolvimento, né? Porque sozinha eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. E aí cheguei aqui na Unifor, fui plenamente acolhida, né, no programa de pós-graduação de Ciências Médicas, inicialmente com a professora Ana Cristina, que é interessante que ela não é dessa área, né, mas ela não me disse não, gente. Né, o que já é assim, eu saí assim, meu Deus, que coisa incrível, porque a pessoa não trabalha com isso, mas ela aceitou o desafio. Então, eu sabia que aquela dali era uma mulher também que eu poderia me apoiar, né? Porque ela aceitou o desafio, ela topou. E aí, depois fui procurar o professor Daniel Chagas,
ele participou de uma das nossas aulas e falou sobre essa possibilidade, apresentou o Elmo. E eu disse, olha, tem um parque tecnológico aqui, eu não sabia. Né? Tem um parque tecnológico aqui, eu posso ir lá ver se existe a possibilidade desse projeto sair do papel, né? Da parte, porque são etapas, né? Da ideação. E cheguei lá de uma maneira tímida, meio que informal mesmo. E ele me recebeu prontamente, sabe? Eu disse, olha, professor, eu tô com ideia. Ele, pois não, sente, né? Ele tem esse jeito bem convidativo, né, o professor. Não, pois não, sente. E aí eu tive a oportunidade de falar um pouco. Ele, tudo bem, estamos juntos. Foi a frase, né? Estamos juntos, tudo bem, estamos juntos. E era meio que esse aval que eu precisava, sabe? Assim, estamos juntos. Aí foi uma corrida, colega. Uma corrida para procurar recurso, né? Fomento para poder desenvolver a ideia. E a gente, na época, estava lançando um edital da FUNCAP Ceará, que era o InovaFit Fase 1. Eu meio que dei uma olhada, devorei o edital, né? Para entender todas as regras. Nunca tinha participado de nada parecido, né, de recurso, de nada, então foi difícil para mim também, não foi fácil, assim, entender aquelas regras, tive que abrir uma empresa, né, para poder participar, que hoje é a Nasidtech. A gente foi felizardo, né, conseguimos, né, e desenvolvemos o mínimo produto viável e agora vamos para uma segunda etapa aí, quem sabe com um outro edital que é o Tecnova, para poder ir para essa etapa aí da realidade virtual, para poder lançar esse produto no mercado aí para as universidades locais, nacionais e mundiais. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Quem pode usufruir desse produto, né? Como isso pode ser aplicado? Qual é o impacto esperado? Sim, o nosso público-alvo são essas universidades, programas de pós-graduação, cursos de extensão, então todos os profissionais da área da saúde, especialmente os fisioterapeutas que trabalham, né, com essa avaliação da funcionalidade ali do assoalho pélvico, da dinâmica pélvica, eles têm a possibilidade de ter essa ferramenta para executar esse treino de habilidades, sabe? E não só executar, mas também dar aula, né? Ter no consultório como ferramenta mesmo ali, como uma didática para as pacientes. Olha, deveria ser assim e não tá dessa forma. Até como uma maneira de promover o conhecimento mesmo, científico, né? Para paciente. Isso ajuda muito, né, no prognóstico e na aceitação do tratamento, sabe? O público-alvo é esse, a resolução seria trazer para o mercado profissionais exímios, né, experts mesmo, conscientes, treinados. O meu marido, ele tem um hobby que ele é piloto, né? E ele, desde muito novo, pilota e, né, é o hobby dele. E ele estava me explicando, para a gente voar, você tem que ter horas de voo, né? Você simplesmente não pode, não, eu já sei, eu vou voar, né? Por mais que você tenha estudado ali e repassado e tirado 10, em 1000 provas teóricas, você tem que ter prática de voo, Sim. né? E eles usam esse ambiente simulado antes de irem para o ambiente real e mesmo depois do ambiente real tem as horas, né? E eu disse, olha, e como é que um profissional, né, vai para o mercado sem essas horas? Eu vejo nisso a possibilidade, né, do profissional ir para o mercado com essa bagagem, né? E ficar diante dos pacientes já com esse treino. E não simplesmente, não, eu vou treinar tudo aqui agora, eu já sei. Não sabe, sabe? Assim, não sabe da forma que deveria saber. Sim. Me lembrei também da relação de quem surfa, né? Ter o tempo do mar. Porque cada fase do mar vai ser diferente também. E até você se apropriar desse lugar e conseguir ter firmeza e equilíbrio para pegar aquela onda, né? Você vai ter que ter
horas, intimidade, né? Sim. E aí, como a gente está falando de partes íntimas, né? Um lugar de intimidade, eu acho que tem uma distância entre um protótipo e o corpo humano, né? E aí, como é que você percebe esse preparo a partir desse projeto, né? Enfim, de tudo que está sendo desenvolvido, e no que é que você consegue enxergar já de melhorias para esse contato com esse corpo humano? Sim. A ideia é trazer o mais realista possível, né? Tanto é que essa fase agora contempla o scanner de vulvas reais, né? Para que eles possam ter essa visualização do que seria realmente, e não só a palpação junto ao manequim, né? Sim. Mas a gente teve esse cuidado desde o início de trazer o sintético com o mais real aproximado possível, né? Para pelo menos minimizar esse impacto quando chegar no que seria real, esse impacto para o paciente, né? E para o próprio profissional também. E treinar diversas situações, porque lá a gente vai ser vinculado a um aplicativo e o professor ele vai poder escolher o treino. Então, por exemplo, ele vai colocar um caso clínico lá e o aluno vai poder treinar o caso clínico, entende? E, por exemplo, paciente, sei lá, 60 anos, queixa-se de perder urina, urgência e tal. Vamos simular aqui, com uma força de 2, porque é uma escala que vai de 0 até 5, contrações repetidas de 4. Então, ele vai poder colocar lá no aparelho o que isso poderia ser um caso real. Né? Então, assim, a gente teve esse cuidado de trazer para o mais próximo possível do que ele vai encontrar na realidade, para quando ele se deparar, pelo menos ter uma postura diferente diante do... Então, deixa eu tentar entender e explicar também para quem está nos acompanhando e é leigo, e aí quer saber como é que funciona isso. Esse simulador, ele vai ser programado para ter determinadas características de sintomas, e a partir disso, esse estudante, esse pesquisador, esse fisioterapeuta em formação vai estar identificando a partir disso. É assim, mais ou menos? É basicamente mais ou menos isso, né? A gente partiu da fisiologia, digamos assim, da anamnese mesmo, da avaliação. Então, hoje, o que é que o protótipo tem? Ele tem toda a etapa avaliativa. Então, quando a paciente chega, o que é visto? Né? O que é examinado? Então, ele tem lá essas etapas todas. E ele é vinculado a um aplicativo que a gente vai simular casos, né? Em que vamos contemplar essas diferentes etapas avaliativas, entendeu? E nesse segundo momento agora, vamos trazer a dinâmica também do que ele vê, né? Porque nessas etapas existe a inspeção, que seria essa resposta visual, né, de acordo ali com os achados durante o processo de avaliação, e temos a palpação, que é um segundo momento, que seria essa resposta que o hardware dá, né, que o manequim, com a palpação você vai conseguir obter, entendeu? Simulando o que acontece no ambiente de avaliação real com a mulher. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Exames de imagens, por exemplo, eles vão servir de apoio a esse exame de palpação que você está falando, né? Assim, vão caminhar em paralelo, né? Uma coisa não substitui a outra. Nada substitui, né? Não tem como você substituir a mão humana. É tipo assim, é como você disser, não, mas já existe um raio-x, então não precisa auscultar, né? Não, já tem, não sei o que. Então, sabe, é algo... É básico. E, além do mais, para a gente prescrever um treino, que hoje, pela comunidade científica, é o padrão ouro de tratamento, que é o treino dos músculos do assoalho pélvico, a base, que é dado como também ouro, né? É esse exame manual.
Então, assim, você pode ter um exame, sei lá, feito através de qualquer um outro aparelho. Mas o ouro é o manual. Tipo assim, se o manual tiver dado um dado e o que foi feito com o aparelho tiver dado outro dado, você vai se basear, o profissional ele tem que tomar por base o padrão ouro, sabe? Sim. Diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e por consequência, uma redução da taxa enorme, né, de Sim. disfunções. Você falou mais cedo para a gente sobre um alto índice de disfunções pélvicas. Pode exemplificar para a gente, assim? São muitas disfunções, né? Hoje, assim, a mais conhecida é a incontinência urinária. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no último censo, tá? Não tenho esses dados atualizados, são 200 milhões de pessoas incontinentes no mundo. Mulheres, dessas 200, são 69%, né? A grande maioria. Sem levar em consideração as outras, né? Como, por exemplo, as disfunções sexuais, que está ali atrelado a esse grupo muscular, né? E tantas outras, né? Que acometem ali as mulheres. E a incontinência urinária, ela é mais comum do que a gente imagina, né? Quem tem incontinência urinária, né? Aquela coisa de precisar prender o xixi. E a gente vê que tem várias razões que levam mulheres a prender o xixi, né? E tem uma questão também psicológica envolvida, sim. né? Imagino que se deparar com essas questões, parecem coisas pequenas, né? Mas é justamente por a gente naturalizar, não dar importância, a gente se depara com problemas que viram problemas sociais, problemas de saúde pública. Sim, socioeconômicos, né, também. De saúde pública, afeta diretamente a qualidade de vida dessa mulher. Né? Falando sobre incontinência, não é só um xixi que perde. Ela perde a função básica, né? De ir no banheiro, gente. De fazer a sua necessidade, de ter controle sobre as suas necessidades fisiológicas. Né? Isso ela deixa muitas vezes de fazer viagem, porque não sabe se vai ter banheiro. Ela deixa de ir para um evento social, porque ela simplesmente pode fazer xixi em qualquer lugar, na calça. Então, assim, você pensando isso para uma mulher já com idade avançada é extremamente constrangedor, sem contar o cheiro, né? Muitas vezes elas ficam muito envergonhadas, porque a urina, ela tem aquele cheiro característico. E não se engane, quem tem incontinência urinária, mesmo que dá aquele jeitinho lá com o absorvente, se for em pequena escala, não trata, né, que não é um tratamento, fica o odor predominante, né, de urina ali. Então, muitas vezes ela tem vergonha de socializar por isso. Então, usar fraldas, que chega a usar fraldas, isso é vida, gente? Não é qualidade de vida. E a maioria delas, esse número de 200 milhões é muito subestimado. Porque elas não sabem que tem diagnóstico, que tem tratamento. Então, tem um fator cultural ali atrelado, que é assim mesmo, né? É porque depois que tem filho fica frouxa. Aí que tem que fazer períneo, que é aqui, muitas até falam perine, né? Que é aquela antiga cirurgia, né? Que até hoje algumas fazem e tudo, mas a gente já sabe que não é a primeira linha de tratamento no cirúrgico. Né, que muitas vezes se faz necessário, mas é em último caso. Que tem muitos outros recursos hoje, técnicas que dá para tratar essa mulher, que ela vai sim ficar bem e que ela não tem que estar se privando de nenhuma dessas coisas. É uma missão mesmo, sabe? É uma luta ali que... Sim. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Assim, né, a forma como a sociedade, alguns tabus sobre o corpo da mulher, sobre como funciona, deslegitima a dor de alguma maneira, porque você, por anos, levar um problema e achar que é isso mesmo, isso é coisa de mulher, coisa da idade, Sim. é normal,
né? E isso gera uma subnotificação científica, porque como é que você vai saber que existe tantas pessoas passando por isso, se essas pessoas têm vergonha de dizer sobre isso, né? De falar abertamente sobre isso, ou nem chegam a ter acesso à informação de que é tratável, de que esse problema não é só dela, né? É tão importante, às vezes, a gente saber que um problema não é só nosso, que muitas pessoas sofrem também das mesmas circunstâncias e que tem um caminho, olha, isso aqui tem um tratamento, tem pesquisas sendo feitas para aprimorar, né? E aí a gente chega nesse ponto em que a sua pesquisa, a sua atuação, ela é relevante para milhares de mulheres, milhões, né? Milhões de mulheres. E é incrível, assim, você falar, a sua fala, né? Eu fico pensando, porque é tipo assim, um abismo leva ao outro, sabe? Então, assim, a gente fala em incontinência urinária, mas a incontinência urinária é uma disfunção. Então, quando você tem ali algo que está disfuncional, biologicamente falando e, né, fisiologicamente falando, vai ter sempre, o nosso organismo, ele foi feito para dar certo, né? Então, vai ter sempre um mecanismo compensatório, que a gente fala. Vão surgir outras disfunções naquele mesmo grupo. Não se engane, você vai passar a ter dor pélvica também, né? Porque aquela musculatura, ela vai sobrecarregar, vai contraturar. Isso pode provocar dor na relação sexual. Isso também vai trazer ali um constrangimento na tua vida, né? Ali na intimidade. E, sabe, assim, é uma cascata meio que de eventos, não que necessariamente tenha que começar com a incontinência, pode ser que comece com alguma outra disfunção, mas você entende que é um grupo e que se apresenta uma disfunção, é o grupo que está disfuncional e a funcionalidade para a qual ele foi desenvolvido ali no nosso corpo, né, para a qual ele existe no nosso corpo, é sustentar os órgãos pélvicos, essa questão da função sexual e essa questão da continência, seja ela da micção ou da evacuação. Então, quando você tem uma disfunção ali a nível desse grupo muscular, você vai acabar contemplando toda essa funcionalidade. Pode estar aparente agora só a incontinência, mas pode vir a surgir as outras disfunções, que aí surgem os prolapsos, que é aquela queda dos órgãos, né? Que aí surgem também a incontinência anal, fecal, a pessoa não segura mais pum, não segura fezes, e aí vai seguindo, né, na escala aí das disfunções então tudo que é funcional passa a ser disfuncional porque o grupo não está funcionando como deveria funcionar, entendeu? Olha só como é complexo. Sim. E imagino também para você tratar de assuntos que colocam o ser humano num lugar de fragilidade e exposição, porque às vezes é delicado falar sobre isso, né? Sem ter uma conotação que vai envergonhar a pessoa, né? Assim, você falar de pum, de fezes, de xixi, né? Ativa a nossa criança interior e que já quer trazer um lugar que deslegitima de alguma forma a seriedade. Sim. Né? Compromete. Então, é muito admirável a forma técnica, profissional, como você traz e elucida várias questões que muitas vezes a gente não tem noção do quão complexo né? Sim. Sabe uma pergunta que eu sempre faço para elas? Se é gestante, se não é gestante. Chegou no meu consultório, durante o processo de anamnese, aí que eu vou conhecendo aquela mulher, né? Não somente a história clínica ali, mas a história dela mesmo, né? Que ela vai me falando por que ela está ali, qual é a sua queixa principal e tudo. Tem no meio das perguntas, eu faço assim, quando ela já se sente mais à vontade, eu pergunto, você conhece sua vagina? Ela fica, eu nunca parei para pensar nisso. Você sabe quais são as estruturas que tem ali envolvidas? Para que serve? Né? Qual a diferença entre vulva e vagina? Tem mulheres que não sabem que o buraquinho do xixi é diferente do buraquinho de onde sai o bebê. Né? Então, são noções básicas mesmo, assim, que
que eu percebo que há uma necessidade urgente de ampliar esse conhecimento para que elas não sofram desnecessariamente com coisas que dá pra gente resolver, tem como resolver, gente, tá? Então, peraí, gente, por favor, né? Aí eu volto à frase lá da Celina: vergonha e orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Olha só. É muito bacana porque a gente precisa de uma educação tão primária ainda sexual, né? Uma autoconsciência do corpo feminino, né? De conhecer, né? Enfim, tanto em termos de saúde quanto em termos de próprio prazer mesmo, né? Sim. Enfim, aí é uma outra conversa, né? Sim. Mas eu queria que a gente fosse se encaminhando para a finalização da nossa conversa, apesar de que está muito boa. Pensando em futuro, né? Você está aí na expectativa do avanço da nova etapa do seu projeto, né? E aí, mas eu queria ampliar um pouco mais sobre o futuro da fisioterapia na saúde da mulher. A gente está falando de passos que a gente ainda precisa dar, né? E aí, como é que você vê? Qual é a expectativa que você tem de tendências, de área de pesquisa que você acha que são importantes da gente apostar, investir, né? E alguma mensagem que você queira deixar também para quem nos assiste, né? Para estudantes que podem se inspirar na sua trajetória. Sim. Eu espero muito, sabe? E eu espero muito sem medo de falar. Porque é um campo que ainda precisa ser muito explorado. Tem muita coisa para a gente vencer, sabe? Para a gente inovar, para a gente trazer como resultado, como solução, né? Que é muito importante, né? Assim, acho que deu para ter uma pequena ideia do tamanho da importância do papel que desempenha um fisioterapeuta pélvico. Então, eu espero que não somente as cientistas da minha geração, mas as cientistas da nova geração possam ter vez e dar lugar mesmo às suas vozes, às suas ideias inovadoras e trazer esse progresso tão necessário e tão, meio que as mulheres gritam por isso. Urgente, né? Isso. Existe toda uma possibilidade aí. Já foram muitos avanços desde que a gente começou os trabalhos, mas ainda tem muita coisa para avançar e quem sabe esperando por você que tá aí. Então, a gente vai ficando por aqui, o Ciência Pod de hoje, com essa maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença aqui. E a gente se encontra nesse mesmo canal. Você pode comentar, curtir, compartilhar, pode rever nossos episódios e esperar pelos próximos. Muito obrigada pela presença, pela audiência. Eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Marina. Eu tenho certeza que o Ciência Pod já é e será um sucesso maior ainda. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Podcast Ciência Pod. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.